Graça e paz, querido. Que alegria podermos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Que alegria podermos falar sobre oração, né? Que coisa tremenda. Estamos falando nessa semana dos testemunhos e vida dos homens e mulheres de oração na história da igreja. São inúmeros. E na devocional anterior eu estava falando acerca do grande missionário David Brainerd. Ao espírito de David Brainerd, John Wesley atribuiu o seguinte testemunho: preguei e mais tarde fiz uma arrecadação para as escolas dos índios na América. Uma grande soma de dinheiro foi arrecadada, mas dinheiro converterá pagãos? Encontre pregadores com o espírito de David Brainerd e nada permanecerá diante deles. Mas sem isso, o que o ouro ou a prata poderão fazer? Nada mais do que o chumbo ou o ferro. Algumas passagens do diário de Brainerd serão de valor para mostrar que tipo de homem foi ele. Diz assim o seu diário: minha alma sentiu uma agradável, mas dolorosa preocupação, escreveu ele. No caso de dever passar alguns momentos com Deus, que eu sempre viva para Deus. À noite, recebi a visita de alguns amigos e passei o tempo em oração. E tal conversa serviu para a edificação. Foi um período agradável para minha alma. Senti um ardente desejo de passar cada momento com Deus. Deus é indescritivelmente bondoso comigo continuamente. Em tempos passados, ele me concedeu inexprimível doçura na realização do dever. Com frequência, minha alma tem desfrutado muito de Deus, mas tem sido pronta em dizer: Senhor, bom é estarmos aqui, e assim ceder à indolência enquanto vivi na doçura dos meus sentimentos. Mas ultimamente tem agradado a Deus manter minha alma faminta quase continuamente, de modo que tenho sido preenchido com um tipo de dor agradável. Quando realmente desfruto de Deus, sinto meus desejos por Ele ainda mais insaciáveis e minha sede por santidade mais inextinguível. Que eu possa sentir essa fome constante e não me atrasar, mas pelo contrário, estar animado por cada poeira de Canaã para seguir adiante no caminho estreito em direção à plena satisfação e possessão da herança celestial, que eu nunca perca tempo na minha jornada celestial. Parece que um miserável impuro como eu nunca poderia chegar a essa bênção, que é ser santo como Deus é santo. Ao meio-dia, ansiei por santificação e conformidade com Deus. Isso é o principal, isso é tudo. Ao entardecer, desfrutei de muita doçura na oração secreta, de modo que a minha alma ansiou por chegar ao país celestial, o abençoado paraíso de Deus. Essas são algumas descrições do diário de David Brainerd. Se questionarmos qual era o segredo do espírito celestial deste homem, sua profunda consagração e exaltado estado espiritual, a resposta será encontrada na última frase citada. Ele era dado a muita oração secreta e estava tão perto de Deus em sua vida e espírito que a oração trazia muita graça a seu homem interior. Citamos os casos precedentes como exemplo do grande fato fundamental de que os grandes servos de Deus são homens dedicados ao ministério da oração. Que eles são agentes de Deus na terra que os servem dessa forma e que levam adiante sua obra por esse santo meio. Louis Harms nasceu em Hanover em 1809. Em certo momento ele foi profundamente convencido do pecado. Disse ele: nunca soube o que era medo, mas quando tomei conhecimento dos meus pecados, estremeci diante da ira de Deus de tal forma que meus membros tremeram. Ele foi poderosamente convertido a Deus lendo a Bíblia. Racionalismo ou uma ortodoxia morta e mundanismo prendiam as multidões ao redor de Hermannsburg, sua cidade natal. Ele se tornou sucessor de seu pai, um ministro luterano que estava à beira da morte. Começou com toda a energia da alma a trabalhar para Cristo e a desenvolver uma igreja forte e pura. O fruto logo se tornou evidente. Houve uma aceleração, o comparecimento aos cultos aumentou, a reverência pela Bíblia cresceu, as conversações sobre as coisas sagradas reviveu, ao passo que a infidelidade, o mundanismo e a ortodoxia morta desapareceram como uma nuvem que passa. Harms proclamou um Cristo presente e interessado, o confortador na energia plena de sua missão, o reavivamento da piedade e do poder apostólico.
A vizinhança inteira se tornou frequentadora regular da igreja. O sábado foi restaurado à santidade e santificado com estrita devoção. Os altares familiares foram erigidos nas casas e, quando soava o sino ao meio-dia, toda a cabeça se curvava em oração. Em pouco tempo, o aspecto da cidade inteira foi inteiramente mudado. O avivamento de Hermannsburg foi essencialmente um avivamento de oração, trazido pela oração e que produziu frutos de oração em uma rica e abundante colheita. William Carvosso, um líder metodista dos velhos tempos, foi um dos melhores exemplos que os tempos modernos propiciaram do que provavelmente foi a vida religiosa dos cristãos no tempo apostólico. Ele era líder de oração, líder de classe, mordomo e curador, mas nunca aspirou a ser pregador. Entretanto, ele foi um pregador da melhor qualidade e um mestre na arte e na ciência de ganhar almas. Foi um exemplo singular de um homem que aprendeu os fundamentos mais simples tarde na vida. Até a idade de 65 anos, ele nunca estivera a escrever sequer uma única frase, mas mesmo assim ele escrevia frases, cartas, que dariam volumes e um livro que foi considerado um clássico espiritual na grande igreja metodista mundial. Acredita-se que ele não tenha escrito nenhuma página, nenhuma carta sobre qualquer outro assunto que não seja cristão ou religioso. Aqui estão algumas de suas breves declarações, as quais nos dão uma visão de seu caráter religioso. Quero ser mais como Jesus. Minha alma anseia por ti, ó Deus. Percebo que nada satisfará, exceto ser constantemente cheio com tua presença e glória divina. Esse era o clamor contínuo de sua alma e esse era o forte impulso interior que movia o homem exterior. Certa vez o ouvimos exclamar, glória a Deus. Esta é uma manhã sem nuvens. Dias sem nuvens eram comuns para a sua religião ensolarada e seu espírito alegre. Oração constante e voltar toda a conversação para Cristo em qualquer companhia e em cada casa era uma lei inexorável a que obedecia até ser levado para o lar celestial. No aniversário do seu nascimento espiritual, quando nasceu de novo em grande alegria de espírito, relembra e proclama, bendito seja o teu nome, ó Deus. O último foi o melhor de todos. Posso ouvir e dizer como Bonian, cheguei àquela terra onde o sol brilha dia e noite. Eu te agradeço, ó meu Deus, por este céu, este elemento de amor e alegria em que minha alma agora vive. Eis um exemplo das experiências espirituais de Carvosso, as quais foram muitas. Por vezes, tive períodos de notável visitação da presença do Senhor. Lembro-me bem de uma noite quando na cama fui tão cheio, tão subjugado pela glória de Deus, que se houvesse 1000 sóis brilhando ao meio-dia, o brilho dessa glória divina teria eclipsado todos eles. Fui levado a gritar em alta voz de alegria. Era o poder irresistível da graça salvadora. Mais uma vez recebi a impressão e o selo e o fervor do Espírito no meu coração. Contemplando em um espelho a glória do Senhor, fui transformado na mesma imagem de glória em glória pelo Espírito do Senhor. A linguagem falha em dar nem que seja uma leve descrição do que experimentei ali. Nunca poderei esquecê-lo neste tempo, nem em toda a eternidade. Muitos anos antes fui selado pelo Espírito de maneira um tanto semelhante. Enquanto caminhava na rua, outro dia fui levado a virar na rua pública e sob o dossel do céu fui movido a me ajoelhar para orar. Não orava por muito tempo a Deus antes de ser tão visitado por Ele que fui dominado pela glória divina e gritei até poder ser ouvido à distância. Era um peso de glória que parecia impossível de aguentar no corpo. Portanto, clamei, talvez incessantemente, Senhor, retira a tua mão. Nesse glorioso batismo, essas palavras me vieram ao coração com indescritível poder. Eu te selei para o dia da redenção. Como anseio ser cheio com mais de Deus. Senhor, desperta em mim mais fervor. Quero ser mais como Jesus. Percebo que nada satisfará, exceto ser constantemente cheio com a tua presença e glória divina. Sei que tudo que é teu é meu, mas quero sentir intimidade. Senhor, aumenta minha fé. Esse era William Carvosso, um homem cuja vida era impregnada com o espírito de oração, que vivia ajoelhado, por assim dizer, e que pertencia à companhia dos santos de oração que abençoou a terra. Jonathan Edwards deve ser incluído no grupo dos santos de oração.
alguém que Deus usou poderosamente pela instrumentalidade da oração. Como no exemplo do grande natural da Nova Inglaterra, a pureza de coração deveria estar arraigada nas áreas essenciais de todo homem que é verdadeiro líder de seus pensamentos, ministro do Evangelho de Cristo e praticante constante do santo ofício da oração. Um exemplo das declarações desse poderoso homem de Deus é apresentado aqui na forma de uma resolução que ele criou e escreveu. Resolvi exercitar-me nisso por toda a vida, com a maior sinceridade declarar meus caminhos a Deus e expor minha alma a Deus. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos, tudo e cada circunstância. Não surpreende, portanto, que o resultado de tal fervorosa e honesta oração levou-o a registrar em seu diário. Era minha luta constante, dia e noite, e meu constante questionamento como poderia ser mais santo e viver com mais santidade. O céu que desejava era um céu de santidade. Prossegui com minha busca ansiosa por mais santidade e conformidade com Cristo. O caráter e a obra de Jonathan Edwards eram exemplos de grande verdade de que o ministério de oração é o meio mais eficiente em toda a vida e obra verdadeiramente ordenadas por Deus. Ele mesmo dá alguns detalhes sobre sua vida quando era menino. Ele pode muito bem ser chamado de o Isaías da dispensação cristã. Havia nele grande poder mental, ardente piedade, devoção ao estudo que só não se igualava à sua devoção a Deus. Eis o que ele diz acerca de si mesmo. Quando eu era menino, costumava orar 5 vezes ao dia em secreto e passar muito tempo em conversações religiosas com os outros meninos. Eu costumava me encontrar com eles para orarmos juntos. Assim, é vontade de Deus, por meio de sua maravilhosa graça, que as orações de seus santos sejam um dos principais meios de levar os desígnios do reino de Cristo ao mundo. Ore muito pelos ministros e pela Igreja de Deus. A grande capacidade da mente e do coração de Edwards era exercida para obter união de propósitos em oração extraordinária do povo de Deus em todos os lugares. Sua vida, esforço e caráter são exemplos de sua afirmação. O céu que eu desejo é um céu ao lado de Deus, uma eternidade passada na presença do amor divino e em santa comunhão com Cristo. Em outro momento ele disse: a alma de um verdadeiro cristão parece uma pequena flor branca na primavera, pequena e humilde no solo, abrindo para receber os agradáveis raios da glória do sol, regozijando-se como em um trabalho de embevecimento, difundindo-se ao redor uma doce fragrância, estando pacífica e amorosamente no meio das outras flores. Novamente ele escreve: certa vez, cavalgando pela floresta por causa da minha saúde, desmontei do cavalo em um local retirado, enquanto caminhava como costumo fazer. Ao orar e meditar, tive uma visão, que para mim foi extraordinária, da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, de sua maravilhosa, grande, plena, pura e doce graça, seu amor e sua mansa e gentil condescendência. Essa graça que parecia tão calma e doce, pareceu-me também elevada acima de todos os céus. A pessoa de Cristo mostrou-se inefavelmente excelente, com uma excelência grande o suficiente para envolver todo pensamento e toda concepção. Pelo que posso julgar, por cerca de 1 hora, ele me manteve na maior parte do tempo em um dilúvio de lágrimas e chorando em alta voz. Senti um ardor na alma por ser, o que não sei expressar de outra forma, esvaziado e aniquilado, por prostrar-me no pó e ser cheio somente de Cristo para amá-lo de todo o coração. Assim como aconteceu com Jonathan Edwards, aconteceu também com todos os grandes intercessores. Eles entram naquela santa e eleita condição de mente e do coração por meio de uma completa dedicação a Deus por períodos de revelação de Deus a eles, marcando momentos distintos em sua história espiritual, momentos que nunca serão esquecidos, nos quais a fé sobe com as asas como águia e recebe uma nova e mais plena visão de Deus, uma compreensão mais firme da fé, uma visão mais clara e mais doce das coisas celestiais e uma eterna e abençoada intimidade com Deus e acesso com Ele. Pai de amor e Deus bendito, levanta, Senhor, homens como David Brainerd.
Levanta, Senhor, homens como John Fletcher. Levanta, Senhor, homens como Jonathan Edwards para esta geração, que possamos despertar o teu povo em oração e possamos, ó Pai, ser cheios da tua glória, tendo um revestimento, tendo, ó Pai, uma experiência, sendo renovado pelo teu poder, impactado pelo teu amor e cheio da tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Valeu demais. Se Deus tem falado com você, compartilha isto com outras pessoas, mas não deixe de fazer 15 minutinhos de oração, intercessão, 15 minutinhos de louvor e adoração e 15 minutos de ação de graça. Acompanhe todas as nossas devocionais na fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores. Até a próxima.